para mim vai muito para a conta do Plata, assim, mas muito mesmo. Pelo que estava o jogo no segundo tempo, acho que no primeiro tempo o São Paulo até fazia um jogo assim, ninguém pode falar que o São Paulo não se dedica, não marca, não batalha, não briga, é um time brigador. Guerreiro pra caramba. Foi assim o tempo todo, acho que no primeiro tempo, ao mesmo tempo em que a diferença técnica entre as duas equipes, para mim, era evidente do primeiro ao último minuto do jogo, né? Então, assim, era um Flamengo, apesar de toda a luta do São Paulo e de uma certa até descontração, desconcentração do Flamengo, né? Como a gente vê, inclusive, no gol do São Paulo, era um Flamengo que, acho que para mim, foi ligeiramente superior no primeiro tempo, desperdiçou ali oportunidades. Então, apesar de toda a luta do São Paulo, a superioridade do Flamengo era clara. No segundo tempo, para mim, isso se intensifica. O Flamengo volta ainda melhor, produzindo ainda mais, tanto que antes de fazer o segundo gol já tinha desperdiçado uma ou duas boas oportunidades. E a coisa, assim, acho que caminhava de fato para uma vitória do Flamengo. Bom dizer, o São Paulo tinha no banco de reservas 2 caras com capacidade de mudar o jogo, de melhorar muito o jogo para o São Paulo. E provaram isso, né? Que eram Marcos Antônio e Lucas. E aí, independentemente da expulsão do Plata. Mas, para mim, acho que vai muito para a conta do Plata, assim, porque a partir dali, né, a superioridade numérica do São Paulo, e aí com o Marcos Antônio e com o Lucas em campo, permitiram ao São Paulo partir mais para cima, criar mais, fazer o que ele podia fazer, conseguiu o gol de empate e o jogo, acho que ficou aberto. O São Paulo poderia até ter virado, né, depois de empatar o jogo com um jogador a mais. Então, no fim das contas, eu entendo que o torcedor rubro-negro especificamente esteja bastante incomodado e irritado com a expulsão do Plata, porque acho que ela mudou o jogo consideravelmente. Birner, o que eu vou te falar agora, às vezes, é muito subjetivo, mas, cara, você acompanhando os jogos do São Paulo e vendo as dificuldades que esse time tem, que a gente já falou várias vezes aqui com todos os desfalques que acompanham o São Paulo há muito tempo, realmente esse ponto que o Jean tocou, assim, é louvável. É um time de caráter, é um time guerreiro, um time que não se entrega, é um time que você não vê uma morosidade, você não vê uma desconexão com o jogo. Os últimos jogos têm sido assim, vitória contra o Bahia, vitória contra o Vasco, fora de casa é importante. Esse resultado hoje é muito bom. Lembrando que o São Paulo não estava jogando em casa, né? O São Paulo estava jogando num campo neutro ali, hoje é um campo neutro. Avisa o presidente do clube. Exatamente. Então, assim, é um time, é um elenco de jogadores que eles superam os adversários externos e adversários internos. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Jean Calçado, ao Pedro, aos fãs das fãs do esporte. Eu acho que essa sua última afirmação é a que explica o São Paulo desde o título da Copa do Brasil, em tudo que aconteceu de positivo da equipe nos últimos anos. Porque se há alguma coisa que o torcedor não pode reclamar, é do comportamento do elenco do São Paulo. E eu concordo com tudo também que disse o Jean sobre a diferença técnica, e isso tem muito a ver com gestão, com administração, com parte financeira, né, com dinheiro mal usado. O dinheiro que você pode tirar várias vezes, como contratações de Orejuela, Jackson Mendes, Colorado, Rames Rodrigues. Fiz uma lista aqui enorme, né, e é óbvio que o São Paulo vai jogar na Vila Belmiro, porque o São Paulo tem um buraco financeiro enorme, provocado por quem teve que vender o espaço para shows e não joga dentro de sua casa contra o Flamengo no jogo. Não vai jogar mais em casa esse campeonato. Estão tentando reverter lá no final e tal, mas em princípio... E esse é um jogo que provavelmente lotaria o Morumbi. Sim. Onde as coisas seriam mais difíceis para o Flamengo. Tá? Agora, sobre o resultado na conta do Plata. Você pode dizer que o Flamengo poderia ter feito mais gols? Sim. Você pode dizer que o São Paulo empataria com 11 contra 11? Sim. Mas a cara do jogo naquele momento era pro 3-1. Era um jogo sob grande controle do Flamengo, e um time mais técnico, o São Paulo deixar espaço, no esquema monotático do seu treinador, né, que só joga de um jeito, mudando características, o monotático Hernan Crespo. Então o São Paulo não tem alternativas para lidar com o Flamengo, mas é futebol, então podia acontecer. Quando o Plata é expulso por uma desatenção, e aí, como ele já foi expulso no último jogo, como eu disse aqui, porque por descontrole, num lance que ele devia tirar proveito,
É óbvio que o Plata muda a cara do jogo, permite ao Crespo fazer algumas alterações, tornar o time mais ofensivo. Os riscos que o São Paulo passa a correr para empatar passam a valer a pena, né? E o São Paulo consegue o empate. Então, sim, o grande responsável, apesar de, obviamente, ter mais do que isso, pelo empate, foi Gonzalo Plata. O Pedro Ivo olha essa imagem, imagino que concorde com a expulsão, porém, pela cara dele, ele não concorda muito que o Flamengo só não conseguiu ganhar esse jogo por causa da expulsão do Plata. Só... É que o final da fala do Birner, boa noite. Boa noite, Pedro. Vitor, William, Jean, Calçade, o fã do esporte com a gente. O final da fala do Birner talvez me deu o gancho perfeito quando eu acho que ele arremata com algo que eu concordo também. O Plata é fundamental, mas não é só. Porque dá para passear pela história do jogo sem ficar apenas na expulsão do Plata e tentar entender por que o Flamengo não amplia a vantagem, o tal do cara 3-1 antes, dada a diferença técnica dos times. Por que, apesar da expulsão, o gol de empate do São Paulo não tem a ver só com a expulsão? Porque, se você parar para ver, uma semana atrás, a gente estava falando de um Flamengo muito consistente, de muito caráter, que, apesar de uma expulsão, se defendeu e defendeu uma linha, a mando do seu treinador, especialista, bebeu muito nessa fonte, como poucos. Hoje não. E hoje, para tentar explicar isso, eu volto lá no início do jogo. Antes de expulsão de Plata, antes de Ferreirinha, antes do segundo tempo, já era o Flamengo abaixo. E quando talvez a gente tiver que sentar aqui amanhã, nós 5 de novo, para hipoteticamente falar de uma possível vantagem do Palmeiras e tentar desenhar o campeonato, a gente vai tentar explicar onde o Flamengo está deixando essa vantagem de ser ampliada. É um Flamengo que, entre uma semifinal e outra, vai com a mobilização lá embaixo com Fortaleza. É um Flamengo que hoje já entra disperso, antes mesmo de Plata. O Flamengo do primeiro tempo é um Flamengo de Saúl errando muito, Pulgar. De Emerson Royal sofrendo com Ferreirinha, de Pulgar errando muito. O gol ele tem decisão ruim do Arrascaeta, o gol ele tem erro de um cara que fez uma partida irrepreensível semana passada, que foi o Alexandre, um erro que ele não comete, tem erro de novo do Pulgar e tem quase que um Luciano, tá todo mundo pedindo para você fazer, o Luciano vai lá e faz o gol. Aí depois disso, o São Paulo marca melhor. Eu discordo um pouco, muita gente falando que o Flamengo foi melhor na primeira etapa. Assim, eu discordo, acho que o São Paulo, pelo que podia fazer, o São Paulo marca melhor quando sobe, se defende bem quando baixa. A decisão de tirar jogadores como o Marcos Antônio e o Lucas, de povoar o meio, trava o Flamengo com dificuldade de criar. E no segundo tempo, aí o Flamengo melhorou um pouquinho. Acho que ele estica e aí faz o... com o que o próprio Flamengo pode. Exatamente, né, acho que são as réguas. É porque o Flamengo criou mais do que o São Paulo. Mas acho que a gente vai precisar passar pelo que o Flamengo pode e não faz para talvez desenhar o resto do Campeonato Brasileiro. É um jogo que vai ser fundamental explicar o Plata. Mas é preciso observar o comportamento desde o primeiro minuto de um Flamengo muito diferente do Flamengo que a gente viu contra o Racing, do Flamengo que a gente viu em outros jogos do Campeonato Brasileiro, do Flamengo que a gente viu no último final de semana. Se olha e fala, esse time está disputando a liderança de Campeonato Brasileiro abaixo, erros técnicos individuais que a gente não está acostumado. Eu tenho uma opinião diferente da sua, mas eu quero primeiro escutar o professor Calçade. Aliás, né, Calçade? Mas rapidinho, só para responder. A expulsão do Plata determina o rumo do jogo ali. Claro. Só que o Flamengo já não vinha bem antes da expulsão do Plata, apesar do 2-1 e daquele recorte ele parecer muito mais Mas um 3-1. Você concorda que vinha melhor do que o São Paulo? Nossa. Esse é o meu ponto. Assim. Principalmente no segundo tempo. Tava dentro do que era o jogo, mas dentro do que o São Paulo pode fazer e segura o Flamengo tem capacidade de fazer e não faz contra o São Paulo, não achei São Paulo tão abaixo assim do Flamengo no primeiro tempo. Aliás, estava conversando na redação com o Calçado, tentando entender essa oscilação do Flamengo, né, Calçado? Aí eu comecei a pensar assim, peraí, num jogo então Léo Ortiz, mas tem o Danilo. Mas o Bruno Henrique não está disponível. Disperso, Danilo também. É isso. Bem aí eu pensei assim, mas o Jorginho também não jogou. Aí o Calçado virou e falou assim, não, peraí. Se a gente parar para analisar aqui e ficar arrumando desculpa, porque desfalcado daqui, ali, então o Flamengo não é esse elenco todo que a gente fala. A gente tem que chegar. Não é verdade? Porque quando vence... Então não passa por aí, o elenco é maravilhoso. Quando ele se complica, você começa a ver quem que não estava no time. E não é o caso, né, Calçado? Aí, cara, a gente primeiro, por uma questão de coerência, tem que decidir. Eu nem entro nesse assunto, porque tem um que jogou Danilo. Jogou. Foi convocado para a seleção brasileira. E a gente está dizendo que o Flamengo piorou. Então, tem coisas que... Não tinha Jorginho, mas tinha Pulgar, tinha Saúl. Só lembrando de comportamento. Saíram do banco, Luiz exatamente. De La Cruz e aí... Isso na hora que... Para as tudo, coisas né? Só um parênteses, nessa sua fala sobre o Danilo, o senhor não está criticando o Ancelotti, né? Não, eu só estou dizendo o seguinte, que tá não cheio dá, de recadinhos hoje, não dá para ficar nessa de o dia que o Flamengo não vence, encontrar problemas onde eles não existem. Né? Mas porque aí é o seguinte, amanhã o Danilo vira titular e aí o Léo Ortiz não faz falta. É o seguinte, ir por esse caminho
é justificar algo de que não deve ser justificado, Sim. que é uma diferença de comportamento. Eu vejo o Flamengo superior ao São Paulo, o que eu vejo é o São Paulo. Se você também, aí sim, olhar para os desfalques do São Paulo, o São Paulo atuou desde o início do ano inúmeras vezes menos do que o Flamengo com o seu chamado principal. Vamos falar? Quem é o Caleri, Lucas, Oscar Calçade. Os caras têm que jogar. Entre mais importantes e menos importantes aqui. Tá? Pera um pouquinho só. Desfalques. Luan, Rian Francisco, Oscar, André Silva, Caleri, Rodriguinho, Enzo Dias, Alan Franco, Dineno, Wendel e Matias. Então, é claro que alguns a gente nem vai considerar, alguns você nem fala, mas são 11. Mas tem alguns caras aí que mudam o time de São Paulo. Mas o São Paulo já convive com isso. Então, eu não vou entrar por esse caminho. Para mim, tinha uma diferença muito grande até a expulsão, que é o Flamengo consegue. A gente pode debater o comportamento do Flamengo. Poderia ser mais ativo, competitivo, num final de temporada para um time que está na final da Libertadores e disputa o brasileiro também. Isso é muito claro. Você tem que estar mais ligado nisso. Não estava. O Flamengo tem uma capacidade técnica superior ao São Paulo de trocar passes em movimento, que é o jogador se movimenta e vai trocando passes. Uma coisa é você trocar passes parado, tá? A outra é você tocar passes se movimentando. E isso, quando bem feito, e o Flamengo sabe fazer, é difícil jogar contra o Flamengo. E o Flamengo, no primeiro tempo, exibiu um pouco desse jogo. Um pouco, sim. Teve alguns claro lampejos. que o Flamengo, a gente está debatendo aqui, mas ele poderia ter vencido o jogo se não tivesse a expulsão. Porque a expulsão, acho que, sei lá se alguém vai criticar o Felipe Luiz, mas as trocas do Felipe Luiz foram óbvias, não foram loucura. O que ele fez? Ele perde o Plata aos 67. 3 minutos depois de 70, ele coloca o Luiz Araújo no lugar do Carrascal. Ele tira um jogador que está jogando entre o centro e o lado, coloca um de velocidade, que é muito bom e está descansado. Perfeito. Poxa, essa troca é perfeita. Para ter a chance de continuar atacando. Porque o adversário vai sair, eu vou atacá-lo. Perfeitamente. Com um cara que é entre aspas, um dos titulares do Flamengo. Isso. Aí saiu pelo lateral esquerdo. Quem saiu aqui? O Lino. O Lino entrou o Ayrton Lucas, tá bom. Eu vou tirar um jogador que é mais ofensivo, mas por um lateral esquerdo, que é no lado dele, que também é muito ofensivo. Sim. Então, eu protejo o time e tenho uma saída. Poxa, não é estranho. E sai o Arrascaeta, entra o De La Cruz, que não é o meia Arrascaeta, mas é um jogador de meio de campo que também poderia revigorar a equipe naquele momento. E que tinha feito uma boa partida. Exatamente. Anterior. Muito boa partida. Isso é que é ter um banco de reservas. E as mudanças são perfeitas. Acho que isso é importante que o Calçade está falando, porque muitas vezes se atribui Rapidinho, também... mas o erro dessa linha de defesa, o Plata permite isso, mas não é só disso. O Flamengo defende mal também, desconcentrado também. Não, depois disso. Bem, mas assim, comportamento. Só para assim, completar em relação ao que o Calçade está falando, eu acho que a reação do Felipe Luiz à expulsão do Plata foi perfeita. Nas 3 substituições. Porque ele faz substituições em que ele aumenta o poder de marcação, mas ele não abdica de atacar. Não coloca o time dentro da área. Exato. Ele tem o lateral que sobe, ele tem um ponta mais rápido e que finaliza até melhor, né? Que é o Luiz Araújo. Então, assim, as mudanças faziam sentido. Agora, o que eu acho que aconteceu em contrapartida é a estratégia do Crespo, que foi uma estratégia interessante e, obviamente, baseado na minutagem que ele tinha à disposição de Marcos Antônio e de Lucas. Mas a estratégia do Crespo, ela foi potencializada pela expulsão do Plata. Porque na hora que ele coloca os 2 caras, que talvez sejam os 2 melhores jogadores do São Paulo, esses 2 caras entram e o São Paulo, eles entram não apenas com o gás ali zeradinho, prontos para jogar os minutos que eles vão ter à disposição, 20 minutos, se não me engano, como eles entram com o time tendo um jogador a mais. Então, assim, o que foi uma estratégia do Crespo, até pensando na possibilidade de contar com esses caras num estágio do jogo em que o adversário já está cansado e tudo mais, eles entraram nesse estágio e ainda por cima contra o adversário com um a menos. Por isso mesmo, eu concordo com o raciocínio do Pedro, mas eu discordo radicalmente da conclusão. Porque... E foi? Que o Flamengo jogou abaixo do que pode, concordo. Que o Flamengo rende mais,
concordo. Que houve erros, concordo. Com tudo isso, o Flamengo teria vencido se o Plata tivesse continuado em campo. Tenho quase certeza disso, obviamente não posso afirmar porque ele não continuou. Porque essa linha de defesa desconcentrada ela te permite. Você está exigindo um nível de perfeição ou de atuação que eu entendo o flamenguista querer. É porque essa desconcentração ela vem bem antes do Plata. A desconcentração e os erros na linha de defesa, ela já existiam no primeiro tempo. É Por isso que eu falei, eu não consigo te afirmar que ia ser aquilo ali até o final do jogo. Mas esse Flamengo que você não garante era nada... suficiente. O que eu discordo do Pedro nem é isso, porque assim, eu não sei dizer se o Flamengo ia fazer 3 ou se... Mas acredita que ganharia. Porque o São Paulo poderia também, com a entrada dos dois, melhorar e isso... Até virar, o que eu improvável. discordo só do Pedro é que eu acho que o Flamengo foi... razoavelmente melhor no primeiro tempo. Inclusive, fui olhar a estatística, que é uma estatística que eu respeito de expectativa de gols. E era tipo 0,30 do São Paulo no primeiro tempo e 1 ponto tanto do Flamengo no primeiro tempo. Então é isso, galera. Eu acho que foi um jogão hoje. Eu acho que o pênalti na Arrascaeta é discutível, mas teve um puxão de camisa do Sabino, cara, que passou despercebido. O juiz não foi no VAR. Mas foi um jogão. Foi um jogão. E, cara, eu gostei do São Paulo. É como um jornalista falou aí, o São Paulo é um time de caráter, velho. Quando os caras querem jogar, é difícil o São Paulo ser batido, por mais que não seja o melhor time tecnicamente. A gente vê que o Flamengo era melhor, mas com a força de vontade, a gente foi até o final. Ferreirinha jogou muito. E é isso. Eu gostei do jogo de hoje. Comenta aí a opinião de vocês aí, todos que querem ir pra linha de passe, pro linha de passe ESPN Brasil. Valeu? É nóis, o São Paulo mostrou brilho e raça hoje, cara. Gostei.